Graça e paz a todos que nos acompanham nestes momentos de estudo da Palavra de Deus. Somos gratos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos para estudarmos a Sua Palavra. Somos gratos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia e que compartilham com outras pessoas os estudos e também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Queremos também agradecer a todos que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Niege Gomes, é de Paulista, em Pernambuco. Linda Costa, é de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Mário Wagmacher, é de Cariacica, no Espírito Santo. Elza Moraes, é de Santa Catarina. Aparecido Tolentino, é de São Paulo. Alzenir Vale, é de Vitorino Freire, no Maranhão. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que estás nos céus, nós te damos graças por mais um dia que nos concedes. Te agradecemos por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a compreender e colocar em prática em nossa vida aquilo que Tu deixastes para nós em Tua Palavra. Pedimos que estejas com todos aqueles que estão passando por situações difíceis em suas vidas, necessitam das Tuas bênçãos, necessitam de curas, milagres, libertação. Conceda, Pai, as bênçãos conforme a Tua vontade, de vitórias, e que não desanimem, que permaneçam firmes, esperando em Ti o cumprimento da promessa, em nome de Jesus. Amém. No estudo que nós fizemos ontem, nós falamos que a partir do momento em que Deus soprou nas narinas daquele boneco que ele havia formado do pó da terra, do barro, aquele boneco passou a ser alma vivente. Assim como todos os animais também são almas viventes. Por quê? Porque tem fôlego. Só que o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele é superior aos animais. O ser humano pensa, age de acordo com a razão, e os animais agem por instinto. Mas todos têm fôlego e todos, então, são almas viventes, animais e seres humanos. Agora, nós entendemos que quando a pessoa morre, segundo nós estudamos, aquele fôlego de vida, ele volta para Deus. Não tem uma alma que sai do corpo e vai para algum lugar, como muitos creem. Isso não é bíblico. O que existe é que a pessoa morre, volta ao pó da terra e então o fôlego volta para Deus. E quando Jesus voltar, aqueles que estiverem mortos e que aceitaram a Jesus em suas vidas, esses ressuscitarão para a vida eterna. Então é restituído a eles o fôlego de vida que pertence a Deus. Quando nós lemos em Ezequiel capítulo 18, versos 4 e verso 20, diz assim, Ezequiel 18, 4, pois todos me pertencem, tanto pais como filhos. Aquele que pecar é que morrerá. E esse foi Ezequiel 18, 4. Agora o verso 20 diz assim, aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai, e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça, e os perversos serão castigados por sua perversidade. Aqui nos diz claramente a palavra de Deus que cada um é responsável por si mesmo. O filho não morre em lugar do pai, nem o pai em lugar do filho. Aquele que pecar, esse morre. É claro que existe a oportunidade de arrependimento. Mesmo a pessoa passando por essa morte natural, ela ressuscitará no último dia, se aceitou a Jesus, se caminhou com Jesus. Mas o fato é que cada um é responsável por si com relação ao pecado. Não é como fez Adão colocar a culpa em Eva, Eva colocar a culpa na serpente, não é essa a solução. A solução é reconhecermos que pecamos, que erramos, nos desviamos do alvo e nos arrependermos. Este é o objetivo, arrependimento. Porque sem arrependimento
nós não podemos ter os pecados perdoados. E quando lemos então em Isaías no capítulo 40 e nos versos de 1 a 8, o profeta Isaías escreveu assim: Consolem, consolem meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém. Digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor falou. Uma voz disse, clamei. Eu perguntei, o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como o capim. Sua beleza passa depressa, como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham. Quando o Senhor sopra sobre elas, o mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Aqui então o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, compara a vida do ser humano a uma planta, a um capim, a um mato. Porque, diz ele aqui, o capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Então nossa vida, ela é muito curta, é muito rápida, passa muito depressa. E nós precisamos estar atentos. Como é que nós estamos vivendo o nosso dia a dia com Deus, o nosso relacionamento com Ele? Se nós o buscamos em nossa vida cada dia, se nós temos comunhão através do estudo da Bíblia, através da oração, porque quando nós menos esperarmos, a vida já passou. Assim como a erva brota pela manhã e à tarde ela seca, assim também é a vida nossa, do ser humano. Nascemos, vivemos e de repente morremos. Então nós precisamos estar vivendo em comunhão com Deus, porque quando menos esperarmos, poderemos ter a vida ceifada. E nos lembrando o que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 5 e no verso 12, ele disse, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então este pecado de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, ele passou a todo ser humano. Todos nós nascemos em pecado, todos nós nascemos com essa tendência. E Jesus, ele é o antídoto, Jesus, ele é a solução. Deus já havia estabelecido antes da fundação do mundo que se o ser humano falhasse, Jesus viria para dar a vida em lugar do ser humano pecador. O preço do pecado que Jesus pagou é o pecado, a morte eterna, aquela morte que não tem mais oportunidade de reconciliação com Deus. Foi essa morte que Jesus pagou na cruz do Calvário. A morte que Jesus disse lá, Deus disse para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, se vocês comerem daquele fruto, vocês irão morrer. Então, essa é a morte que Jesus veio pagar. Mas, em consequência do pecado, nós temos essa morte natural. Como li agora há pouco em Isaías 40, de 1 a 8, a nossa vida é como uma erva, como um mato, como um capim. Pela manhã nasce e de tarde morre, acabou. Assim também somos nós. Mas lemos também em Mateus capítulo 10 e no verso 28, não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma, temem somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então nós não devemos ter medo dessa morte natural, temer aqueles que querem nos matar, tirar a nossa vida. O corpo vai para o pó da terra, ali ele permanece até a volta de Jesus, no descanso e no esquecimento, fica ali. Agora, temos que temer o inimigo das almas, que é Satanás. Por quê? Porque ele quer que nós nos afastemos de Deus,
das promessas de Deus e sejamos então consumidos no juízo final, no lago de fogo e enxofre. Aí sim, essa morte eterna que nós temos que temer. A morte onde será consumido o corpo e a alma, tudo acabará, nada mais restará. Assim como Satanás e seus anjos também serão destruídos. Lemos ainda aqui na palavra de Deus, nós temos em Ezequiel, que eu li agora há pouco, no capítulo 18, no verso 4 e também no verso 20, o profeta Ezequiel, ele escreveu que todos pertencem a Deus, tanto os pais como os filhos, mas aquele que pecar morrerá. Então, reforçando aquilo que eu disse agora há pouco, cada um é responsável por si mesmo com relação ao pecado. Ninguém vai pagar o preço do pecado que eu cometi, ninguém vai pagar por mim, nenhum ser humano. Jesus já pagou esse preço, precisamos reconhecer que pecamos, falhamos, temos que ir a Ele, nos arrepender, confessar e Ele nos perdoará. Mas ser humano nenhum vai morrer em nosso lugar por nós termos pecado. Então, se o pai pecou, o pai paga pelo seu pecado. Se o filho pecou, o filho paga pelo seu pecado. E Jesus, ele, na sua morte lá na cruz do Calvário, ele pagou o preço de todos os pecados de todo mundo. Todos têm a oportunidade de salvação, mas para isso é necessário reconhecer que é pecador, reconhecer que necessita de perdão e de um Salvador, e é Jesus que é a solução. Não existe outra solução para o pecado a não ser a morte do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quando lemos lá em João capítulo 6, no verso 40, Jesus ele disse: a vontade do Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, verso 40. Então esta é a vontade do Pai, que todos aqueles que veem o Filho, que veem Jesus, o que ele fez por nós, e crer nele, esse tem a vida eterna. E aí Jesus complementa: e eu o ressuscitarei. Por quê? Porque o certo é que a maioria de nós iremos passar pelo descanso, pela morte. A maioria. Mas se nós passarmos pelo descanso, que passemos na certeza de que iremos ressuscitar no último dia. Agora, a vinda de Jesus, essa segunda vinda que nós estamos aguardando, ela é assegurada pela primeira vinda dele aqui neste mundo, pelo seu nascimento, por sua vida, morte e ressurreição. Então isso assegura esta segunda vinda que nós estamos aguardando. E o próprio Senhor Jesus, ele nos deixou a promessa de que ele estava indo, mas que ele voltará para nos buscar. E nós cremos nessa promessa e nela está a nossa esperança, a certeza de vida eterna. Agora, como é que nós temos vivido esta certeza em nossa vida? Temos nós procurado fazer a vontade de Deus, crer nele, deixar que ele atue em nossa vida, que ele faça o que é melhor para cada um de nós? Ou temos nós mesmos cuidado da nossa vida sem nos preocupar se estamos agradando ou não, fazendo a vontade de Deus? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que possamos nos colocar nas mãos dele cada dia, confiando nas suas promessas, e que nós, muito em breve, não estaremos mais aqui, mas estaremos com ele para todos sempre. Que Deus nos abençoe. Retornaremos amanhã para dar continuidade ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, Jesus ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.